E aí, pessoal, eu queria saber de vocês aqui o seguinte: o que é que isso tem a ver com isso? Tudo! A questão é que entre essas duas imagens existe muita história para contar. Animação, ela se refere a uma criação de sequência de imagens, sejam ela pintura ou desenho ou algum outro tipo, que mudam, causando a ideia de movimento. Levando isso em consideração, a gente pode até dizer que as primeiras animações que foram feitas se remetem ao período paleolítico. Entre alguns exemplos mais modernos que a gente tem sobre animação, a gente pode citar uma tigela de cerâmica do Irã, encontrada há 5.200 anos atrás, tá certo? Que ela mostra mais ou menos como é que era um bode, né, tentando abocanhar um pedaço de árvore, alguma coisa assim. Mas eu vou mostrar para vocês a imagem direitinho, como é que ficaria, para vocês verem como é que era. E ela é posta em sequência, então era como se estivesse mostrando a ideia de movimento. O bode vai subindo até abocanhar aquela árvore lá, aquela comida dele. Outra coisa também que a gente tem é um mural egípcio de cerca de 4.000 anos. E ainda mais, a gente também tem uma pintura ou um desenho de Léo, onde ele mostra, além de movimento, né, assim, na horizontal, ele também mostra um pouco de rotação. Claro que todos esses exemplos que a gente está dando aqui ficam muito longe daquilo que a gente conhece hoje como animação, na verdade. Porém, a gente sabe que tudo começa com apenas um traço. E foi a partir dessas ideias de desenho que a gente teve de não sei quantos anos atrás, né, que a animação, como a gente conhece hoje, é que ela foi começando a surgir. A partir de 1650, a imagem ela começa a ganhar um pouco de projeção e animação, mais ou menos como a gente conhece hoje. A grande predecessora disso foi a lanterna mágica. Ela a gente pode considerar como se fosse a tataravó dos projetores que a gente conhece hoje em dia. A lanterna mágica era mais ou menos assim, uma caixinha metálica, né, onde a gente tinha um lugarzinho dentro onde colocava uma vela, tá certo? Botava até uma chaminézinha assim em cima para a fumaça sair. E na frente você colocava umas lâminazinhas com pintura a óleo, então aquela iluminação da vela, ela acabava passando, né, pela pintura e tinha uma lente na frente da pintura onde projetava a imagem na parede. Isso era feito para colocar uma projeção de imagem, mas quando você colocava várias imagens em uma fileira e você passava elas assim, dava a ideia de movimento lá, né, na parede onde você colocava aquela imagem. Então isso já dava mais ou menos uma ideia do que a gente iria ter no futuro sobre animação. Além delas, nós tivemos o traumatópio, o zoetrópio, o fenasquitoscópio e também o nosso querido flipbook, né? Quem nunca fez um flipbook quando estava na escola, estava em uma aula chata e não queria fazer nada e não queria prestar atenção, acabava indo lá e fazia um flipbookzinho, hein? Então chegamos ao século XX e com ele chegam mais ou menos as animações como a gente conhece hoje em dia. A primeira animação feita em um filme, ou seja, não foi um desenho animado, não foi um filme feito só para questão de animação ou desenho assim, não. Foi uma animação feita dentro de um filme, né? E se chamava Enchanted Drawing, ou seja, desenho encantado. E isso foi feito em 1900. Vamos botar um trechinho desse para vocês verem. Essa animação ela durou mais ou menos 1 minuto e meio e ela foi feita baseada na técnica de stop motion, onde você vai fazendo um desenho, corta, depois faz outro desenho, corta, depois junta todos eles e vai fazendo aquela animação ganhar vida, no caso. Já com relação ao primeiro curta totalmente animado, existe aí uma brigazinha entre Stuart Blackton e Emily Cole, quando eles fazem os desenhos deles, né? O primeiro de Stuart Blackton foi feito em 1906 e se chama Fases Humoradas de Faces Engraçadas. Humor Face of Funny Faces, uma coisa assim. Onde mostra
dois rostos. Eu vou colocar aqui para vocês verem que é melhor do que falar. E o de Emily Cole, me perdoe os professores aí de francês, chama Fantasmagorie ou Fantasmagorie ou alguma coisa do tipo. E foi feito em 1907, mas aí já foi um desenho um pouco mais elaborado e ambos eram curta-metragem. Mas curta-metragem mesmo. Vem a Primeira Guerra Mundial e com ela entra em cena Gertie, o dinossauro. Essa animação foi criada por Winsor McCay e ela foi a primeira animação a usar a técnica quadro por quadro, e ele foi feito com mais de 10.000 desenhos feitos à mão. Haja munheca! Ainda durante o período da Primeira Guerra Mundial também foi lançado uma série animada, né? Acho que foi a primeira série animada, chamada Colonel Hazelire. Na Argentina, em 1817, Quirino, nosso famoso Quirino, ele lança a sua animação chamada El Apóstol. Existe uma briguinha entre Quirino aí e Walt Disney, porque assim, enquanto Walt Disney teve um grande sucesso e hoje se tornou aquela coisa toda, né, da Disney, do ratinho lá, do Mickey, Quirino, ele é engraçado porque ele fala que antes de Walt Disney ele existia, ele já fazia os desenhos dele, as animações, e ele foi o predecessor de tudo isso. Só que eu acho que ele esquece de Stuart Blackton, Emily Cole e essas briguinhas aí que se tornam mais interessantes nessa questão de ver quem foi o primeiro a fazer uma coisa ou outra. Ainda durante a Primeira Guerra, já no final da Primeira Guerra Mundial, eles pegam a animação para criar uma propaganda de guerra, né? E fazem um pequeno desenho sobre propaganda de guerra chamado The Sinking of Lusitania. É animação usada para tudo, para divertir, para fazer propaganda de guerra e tudo que você imaginar. Em 1920, a Primeira Guerra Mundial já tinha acabado e todo mundo estava quebrado, liso, sem dinheiro, sem um tostão furado no bolso. E aí surge a primeira animação que ela é patrocinada. Essa animação se chama Felix the Cat. Acho que todo mundo conhece. Em 1924, nós temos a primeira animação com som da história, que se chama O Mabel. Porém, infelizmente, a gente não tem um vídeo, mas a gente tem a música, que é o mais importante, porque
é o que realmente apareceu e ela tá aqui tocando de fundo para vocês verem mais ou menos a música que é utilizada. Rodei, mas não achei nenhuma vídeo sobre Omabel, né, lá na internet. Em 1926, na Alemanha, é lançado o primeiro desenho em cores, não colorido, mas com algumas cores, né? Ou seja, para sair daquele negócio de preto e branco o tempo inteiro. E esse desenho se chamava The Adventures of Prince Ahmed. Porém, 3 anos antes, o Império ele começa a ser construído. Em 1923, os estúdios Disney abrem suas portas e iniciam suas produções lá em Los Angeles. Mas isso é uma outra história. Então é isso, pessoal. A segunda parte desse vídeo você confere na próxima semana, certo? No próximo domingo. Então não deixe de assistir. Dê o seu like aqui embaixo, bote em curtir. Vamos chegar a 100 likes aí, pelo menos, nesse vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, e se tiver pessoas que você conhece que gostam também de história ou de alguma outra coisa sobre desenho animado, compartilhe o vídeo para eles, bota no seu Facebook, né, para as pessoas poderem ver, e também se inscrever no canal. Pode deixar seu comentário aqui embaixo, né, se faltou algum desenho ou alguma coisa desse período, você pode colocar aqui embaixo, que a gente pode tentar se retratar, e aí a gente vai batendo um papo também saudável. Na próxima semana tem a segunda parte que tá show de bola desse vídeo, então eu espero vocês até lá e fui!